Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, estamos no dia 18 de outubro de 2016 e eu vou falar hoje sobre fundamentalismo, mas não é necessariamente aquele fundamentalismo das guerras, não é assim. Claro que também ele pode levar às guerras, né? O que é o fundamentalismo? É aquele movimento, é aquela postura que você faz quando você tem um fundamento e leva ao extremo, leva ao exagero, leva às últimas consequências. Você acredita naquilo como um fundamento básico da sua existência, né? E aí, como princípio filosófico, você acaba adotando aquilo como prática inequívoca, indiscutível de sua postura de vida, e que outras pessoas que agem de forma diversa à sua estão agindo errado. E das duas umas, ou elas se transformam naquilo que você é, ou elas devem ser consideradas como Satã, ou o inimigo, ou o adversário. Em geral, não é uma situação vista como alguém que pode ser negociado alguma situação, mas ou você pensa como eu penso, ou você é o inimigo realmente, né? O demônio, né? Muitas vezes acontece esse tipo de situação. Há distorções de religiões nesse sentido, no caso do islamismo, as distorções que são provocadas pelo islamismo, e o que eu condeno não é nem a questão do islamismo em si, mas eu condeno a prática do fundamentalismo islâmico, né, não ser condenada devidamente pelos seus líderes mundiais, né? O islamismo ele pode ter uma série de posições corretas, ações corretas e tudo, mas no momento que se permite que pessoas utilizem essas distorções religiosas para que falem em nome de, tomem posturas em nome desse fundamentalismo, desse radicalismo, e que não existe uma luta islâmica interna contra isso necessariamente vista ou que possa ser visualizada a esse respeito. E isso aí causa um constrangimento global, porque acaba criando uma rejeição, uma xenofobia ao islamismo em si. Essa inatividade, essa omissão que é condenável por parte dos movimentos islâmicos. E essa omissão ela pode acontecer em todas as culturas, em todas as religiões, mas é mais destacada na religião islâmica. Por quê? Porque a religião islâmica vem promovendo a cultura islâmica radical, tanto que o chamado grupo radical Estado Islâmico está utilizando essa distorção como forma de publicidade para si. Então eles incendeiam pessoas, então degolam. Então são situações que causam um constrangimento internacional nesse aspecto, que realmente colocar esse tipo de coisa nas redes sociais cria a sensação de um medo, de um pavor global a respeito disso. Olha, qualquer um de nós pode ser o próximo, qualquer pessoa, qualquer jornalista de qualquer país do mundo que botar o pé naquela região pode nunca mais voltar, né? E o povo de lá mesmo todos estão ameaçados de morte a partir do momento que basta tu ter uma religião diferente da deles para tu ser morto, nada mais. Esse fundamentalismo ele está acontecendo politicamente hoje no Brasil, né? As pessoas hoje elas estão radicalizando, né? E estão radicalizando quase que nesse ponto.
né? Hoje nós estamos levando as questões políticas literalmente à ponta de faca. Infelizmente aqui em Porto Alegre, né, nós tivemos, agora teve hoje, eu estou gravando o vídeo no dia 17 ainda, então dia 18 vai para o ar, né, mas hoje faleceu, nessa madrugada, o chefe de campanha do Sebastião Melo, vice-prefeito de Porto Alegre, né, o Plínio, e que por acaso eu conheci porque eu tive contato com ele quando ele foi secretário, ele teve várias atividades dentro vários eventos dentro da prefeitura e tudo, né, algumas administrações consecutivas, são 4 administrações consecutivas entre PDT e PMDB, e havia uma certa aproximação. Até, curiosamente, eu acho que por conta de alguns vídeos meus, eu acho que ele saiu, se afastou do meu perfil, uma coisa assim. Quando eu fui ver, ele não era meu amigo mais. Então, de repente, ele pode não ter gostado de alguma coisa que caía nas redes sociais dele, alguma coisa assim, e se afastou do meu perfil. Eu sei que a campanha que está sendo feita do Sebastião Melo e que está atacando fortemente a imagem de Nelson Marquesa Júnior, denegrindo imagem, negócio assim, é uma campanha pejorativa, é uma campanha que não deveria ser feita dessa maneira. E o coordenador dessa campanha era o Plínio, né? Isso acabou culminando, não sei se por alguém diretamente ligado ao candidato Marquesa Júnior. Eu acho bem improvável que aconteça uma situação dessa, porque isso aí prejudica realmente, né? Não deixa de ser um caderno de política para se entrar no caderno de polícia, né? Os dois são com P, mas são coisas bem diferentes. E com certeza o maior prejudicado é o próprio candidato a prefeito, que com certeza não tem vantagem nenhuma de fazer uma situação dessa. E isso é uma coisa que é absurda. A que ponto chegam os radicais que querem, de alguma maneira, ver um ao outro como inimigo, não veem como adversário. A política, ela é a arte da negociação, ela surgiu antes mesmo até do comércio. As relações políticas, as relações sociais, elas surgem antes mesmo da moeda surgir, antes mesmo da economia surgir, né? Então, as pessoas não terem a habilidade de se interrelacionar, não terem a habilidade de conviver, de agir harmonicamente, isso aí é uma coisa absurda, né? Claro que eu não estou dizendo aqui, não estou acusando ninguém, dizendo que alguma coisa aconteceu por conta disso ou daquilo. Foi um erro de estratégia do PMDB aqui em Porto Alegre, de fazer uma campanha agressiva, né, de fazer uma campanha de ataques e de promover o ódio de um grupo contra o outro. Isso não deveria ter sido feito, né? Foi uma estratégia errada. E o Plínio acabou pagando com a própria vida. Isso foi um erro de estratégia. Inclusive, aconteceu algumas denúncias por parte da campanha, se eu não me engano, 3 denúncias por parte da campanha de Nelson Marquesa Júnior, diretas ao Plínio, por conta da situação de que ele estava fazendo acusações infundadas, ou nesse sentido. Uma delas ele já tinha perdido e tinha sido obrigado a deletar nas redes sociais, né, no Facebook. Esse tipo de situação, ele tinha ainda mais 2 processos sobre essa situação, né,
demonstra que era um interesse do próprio Plínio. Ele, em algumas mídias está dizendo não, é uma pessoa que não tinha, que ele estava cansado, irritado com essa situação de violência e tudo. Mas veja bem, se ele era o coordenador de campanha e se a campanha está sendo adotada dessa maneira, foi erro estratégico agir dessa maneira. E essa conduta não deve prosseguir. Não só na campanha eleitoral daqui de Porto Alegre, como em todas as campanhas eleitorais do Brasil. O fundamentalismo, o abuso de força e de imagem a respeito disso, causou uma morte agora. E isso pode ter sido causado por ele mesmo, pode ter sido incentivado por ele mesmo e promovido por ele mesmo. Não que alguém não seja culpado de tê-lo matado, pelo contrário. Com certeza alguém deve ser punido pelo crime que foi cometido. Mas houve uma ação estimuladora na campanha para que haja uma rejeição do adversário, não como adversário, sim como inimigo. Essa situação é uma situação de fundamento ideológico e não necessariamente tem a ver com Sebastião Melo ou com Nelson Marquesan. Muitas vezes os candidatos diretos, eles nem sabem o que está acontecendo em relação à sua campanha. É tudo organizado pelo chefe de campanha. O chefe de campanha, nesse caso, era o Plínio. Em alguma coisa que talvez o Sebastião soubesse, talvez pudesse haver alguma situação que levasse a pessoa que estivesse com intenção ou que agiu de maneira a acabar com a vida do Plínio fosse ligado de alguma maneira, né, ao candidato também, no caso do Marquesan. Mas a gente não tem como saber isso enquanto não acabarem as investigações. E de qualquer maneira, esse tipo de situação, quem tem que discutir é a justiça, quem tem que resolver é a justiça. Agora, o eleitor perde muito com isso tudo. Porque agora só existem esses dois candidatos e com certeza é importante que as pessoas votem e votem com consciência, ou pela manutenção daquilo que ali está, que aí no caso seria o Sebastião Melo, ou pela transformação, alternância de poder, que seria o Nelson Marquesan. E aí, gente, a gente chega no seguinte dilema. Se a manutenção do poder tem o preço de uma vida, ou se a troca de poder tem o preço de uma vida, os dois casos são perigosos, né? Então fica muito complicado para o eleitor numa situação dessa. E fica complicado também não votar, porque não votar é apoiar a manutenção do poder. Então, de qualquer maneira, há uma situação, diz assim, vai acabar, se você votar a favor de alguma coisa, você está votando realmente naquela coisa. Agora, se você deixar de votar, você está reduzindo o coeficiente eleitoral, é menos voto para alternância de poder. Então, quem é que ganha quando houver uma grande rejeição aos dois casos, aos dois candidatos? Quem ganha é quem está no poder, eu sempre disse isso. É muito difícil a gente comentar esse tipo de coisa num momento como esse. Porque você imagina assim, voto em branco, voto nulo, abstenção. Todas essas situações, elas reduzem o coeficiente eleitoral. São menos votos válidos na urna e até a possibilidade da urna ser alterada e algum candidato ser beneficiado com esse tipo de coisa. Há quem acredite. E nesses votos inválidos para fins estatísticos eleitorais, tu reduz o coeficiente eleitoral, tu reduz o número de votos válidos da oposição. Porque quem é a situação vai votar em quem está lá no poder. E como foi o chefe de campanha do atual vice-prefeito que está no poder, que faleceu, que
que morreu, essa situação coloca necessariamente uma vantagem diurna na situação de Sebastião Melo. A diferença era considerável até então. Não sei se isso vai alterar como fato de campanha, alguma coisa nesse sentido, nas próximas pesquisas eleitorais, mas eu precisava mostrar para vocês a gravidade do processo, né? Porque o que aconteceu? Ambos pararam a sua campanha. Quem é que pode ser beneficiado diretamente com essa situação? Bom, como se fosse um ataque pessoal e criminoso, Sebastião Melo, né? Porque foi um ataque contra o chefe de campanha dele, né? E que era um homem de confiança direta dele. Então, como se o outro candidato fosse de alguma maneira ligado a grupos criminosos. Veja a gravidade desse fato, né? Existe como dizer que não é, neste momento, quem é que vai pagar de violento e de agressivo neste momento, né? Quem é que vai pagar de assassino ou de qualquer outra coisa que possam falar nas bastidores? Não vão dizer isso na mídia, na rede social, em alguma coisa assim. Provavelmente nas redes sociais já devam estar falando esse tipo de coisa, estão falando esse tipo de coisa. Mas como é que vão comprovar isso? Como é que esse fato vai realmente ser aberto de alguma maneira? E como é que eles vão provar a inocência em tão pouco tempo? A não participação direta nesse sentido. Agora, muita gente vai se sentir revoltada com tudo isso. E essas pessoas vão querer votar em branco, vão querer votar em nulo, vão querer se abster de votar. O fundamentalismo faz isso. O radicalismo, tu tratar o teu adversário não como adversário, como inimigo, faz isso. Eu estou deixando muito claro essa situação para todos vocês, para que vocês percebam que quem organizou o projeto de campanha de Sebastião Melo como um ataque pessoal ao candidato Marquesan foi o próprio Plínio, o próprio chefe de campanha, esse que faleceu. E que por mais que a gente queira dizer que não foi ele, que não aconteceu, que não era bem assim, a justiça comprova, porque houve realmente Nelson Marquesan entrou com processos contra Plínio e ele já havia perdido o processo contra ele nesse sentido. Então havia uma situação de ataques pessoais, de situações de relação pessoal. Daí a dizer que houve envolvimento direto de Marquesan na morte de Plínio é bem complicado de acusar e de apontar nesse sentido. E o maior beneficiado nesse aspecto com a morte de Plínio não é Nelson Marquesan, pelo contrário, é Sebastião Melo. Chegou a este ponto aqui em Porto Alegre a situação. A situação é realmente grave, gravíssima. Né? Saiu da página de política para entrar na página de polícia. Tá? E esse comentário que eu estou fazendo é para vocês terem a exata noção do grau, da gravidade, da importância desse fato e quem se beneficia de alguma maneira com esse processo. Né? Foi um erro gravíssimo, estratégico gravíssimo, e esse é o limite máximo que pode acontecer do fundamentalismo ideológico, onde tu, para manter o poder ou para conquistar o poder, leva às consequências da vida e da morte, né? Onde as pessoas acabam perdendo suas vidas por conta de uma alternância, uma oxigenação de poder, uma troca de poder. Nós no Brasil estamos hoje em situações, não só aqui no Rio Grande do Sul, não só aqui na capital gaúcha, em Porto Alegre, mas em várias partes do país, nós estamos com situação muito próxima, se não igual a esta. O fundamentalismo tomou conta do Brasil. E isso não é legal.
Isso está tomando conta do mundo e isto não é legal. Nós estamos passando por um momento de grande crise humana, de humanidade, onde as pessoas perderam o respeito e não sabem mais agir democraticamente para aceitar a alternância, a oxigenação de poder, ou a opinião do outro, o pensamento do outro. Existe xenofobia, existe preconceito, existe tudo que há de ruim numa relação social. E as pessoas não estão sabendo conviver umas com as outras. O voto realmente é uma arma de alternância de poder, de oxigenação de poder. E não é a arma, a violência, que vai nos trazer mais segurança. Pelo contrário, a causa insegurança. Alguma coisa tem que ser feita assim. E não me digam que manter tudo como está ajuda. Não ajuda. Né? Com certeza alguma coisa deve ser feita. Eu entendo que a justiça vai ser feita, em algum momento eles vão descobrir quem é o culpado, o que vai acontecer, mas eu deixei claro as duas situações aqui, e por mais que eu tivesse contato com Plínio, eventualmente o conhecido não era amigo, era conhecido, né? Com mais que eu tenha contato com o Melo, também é mais próximo nesse sentido, mas também não é amigo. Com o Nelson Marquesan também tive contato, mas também não é amigo. Nenhum deles é realmente amigo meu, mas tenho contato com todos eles, né? Me sinto mal em saber que pessoas que eu tenho contato estão passando por uma crise dessas, ou por uma situação dessas, entendeu? Porque é parte de uma realidade, um universo que eu participo, que eu convivo com gente que convivo em eventos, em reuniões, em diversos momentos da vida pública que a gente acaba tendo que conviver e participar. Era para ser apenas adversários, não precisava chegar a esse ponto. A política de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil e até do mundo, né, está passando por uma grande crise, onde nós podemos entrar em guerras, onde nós podemos entrar em grandes conflitos globais, e estamos passando por conflitos nacionais. Não era para acontecer isso desse jeito. Essa pseudo-guerra civil, essa violência toda, não era para acontecer desse jeito, desse modo, dessa natureza. Eu solicito a vocês, acima de tudo, paz, muita paz. E aconteça o que acontecer, ganhe quem ganhar, que traga paz para Porto Alegre, que acabe com essa violência, porque ninguém mais aguenta tudo isso. Nem eu, nem nenhum dos outros eleitores. Com certeza, para o eleitor comum que não vai ter acesso a esse vídeo, para que a grande parte das pessoas que não vai ter acesso a esse vídeo, provavelmente vai imperar exatamente essa questão da dúvida. E quem maior vai ser prejudicado com tudo isso vai ser o próprio Nelson Marquesan Júnior, que algum insano, talvez um fã, talvez uma pessoa que seja ligada a ele ou não sei, ele é o maior prejudicado nessa história toda. Então não creio que tenha sido ele, e duvido que tenha participação direta ou indireta da parte dele por conta disso. Agora, uma coisa é certa, infelizmente isso chegou a esse ponto porque foi um erro estratégico de campanha, um erro estratégico seríssimo, onde houve incitação de violência e não deveria ter acontecido. Foi um erro estratégico de campanha, com base no fundamentalismo, com base no ódio, na ojeriza, jogar um candidato contra o outro como se fosse uma questão de vida ou morte, e acabou sendo, infelizmente. Eu lamento por isso, que sirva de exemplo para que não aconteça novamente, né? Porque se nós chegamos ao ponto de exterminar pessoas, acabar com a vida de pessoas por conta da troca de poder, da alternância de poder,
nós esquecemos como é que é o princípio da democracia, né, para preservar a paz. E não é necessário isso. Não é obrigado, a gente não é obrigado a fazer esse tipo de coisa. Estamos a um passo de uma guerra civil, estamos a um passo de invasões estrangeiras, estamos a um passo de uma guerra mundial, e tudo isso só se agrava com situações como essa. Isso são prenúncios, né? E o povo está com medo, as pessoas estão com medo. A alternância de poder se faz sim necessária, diante de quadros como esse ainda mais, né? Porque a oxigenação de poder é tudo que nos resta como esperança diante de uma situação calamitosa, tá? É uma situação que nós não queremos mais. Muito obrigado pela atenção dispensada.